Pessoal, vem comigo jogar 99 noites ADM. Então, já comecei aqui, indo na classe, mas como o povo estava na frente, não resisti, teve que clicar no botão. Então, também já peguei, foi a classe do ninja. Então, já vamos jogar. Então, já entrei aqui na partida e entrou aqui. Então, já entrei, comecei aqui e depois bugou de novo e aí sim aconteceu isso. Aí eu voltei pro mesmo lugar e aí vi um banheiro, mas só que vi depois que aí tinha outro e tinha um buraco bem no começo do início. Então já fui pulando por cima dele para eu não cair. E aí já peguei o carvão ali que estava ali na frente e já botei na minha fogueira. Sim, eu tava só com um nível, só com um carvão e nem madeira não precisava. Então depois eu fui no banheiro para ver qual baú e tinha um baú podre lá dentro. Então já sei isso que só conseguíamos no final do mapa. E aí depois já sei a primeira criança, mas não ia dar para resgatar ela. E aí depois achei outro desses negócios. E aí mais um coisa que faz tem como fazer um carro com isso. E aí depois achei um resolve, mas não peguei. Depois achei outro buraco. Então eu já fiz a mesma estratégia que eu fiz no outro buraco. Então só peguei o parafuso e também roda de carro. E depois já fui andando mais um pouco. E aí depois fui voltar para a fogueira. A jacaré estava quase se apagando. Então já voltei para lá e botei todos os combustíveis. Isso aqui, na verdade, só foi só um combustível. E olha um monte de parafuso que eu peguei. E tinha até o parafuso aqui fora da base. Não sei como é que ele veio parar aqui. Então só peguei aqui o outro e já botei tudo na bancada de trabalho. Já construí várias coisas. Que sim, foi o total de uma geladeira, bússola, relógio de sol. Então só botei todos aqui. E aí depois já botei o refri, a máquina bem ali. E aí depois já construí. Eu já construí aqui algumas prateleiras de chuvas. E aí já botei elas aqui na minha base para me proteger. E sim, eu botei um pouquinho mais para cá e depois fui botando e não tinha mais. E aí depois, no total, a fogueira já estava quase a apagar. E olha a loucura que aconteceu aqui. Sim, não tinha sanita para sentar. Então, para minha surpresa, teve um baú vermelho. Sim, um baú de rubi. E veio simplesmente uma kunai. Mas só que como eu já tinha a kunai da minha classe, não deu para buscar a kunai. Então fiquei bem triste disso. Então depois eu fui cortar as madeiras. Após minha fogueira já tinha se apagado. Então já botei aqui e já tirei. E veio de repente este lobo me atacar. Então já matei ele. E aí sim, peguei minha madeira. E aí depois eu botei aqui. No saco as 3 madeiras e já fui para a base. E aí depois eu peguei outro desses motores e depois eu busquei mais madeira. E vi a mensagem, minha noite está se aproximando, bem aqui. Então, mas não reclamei. Após ainda estávamos no dia 1. Então não ia ter nada, pois o servo só ia vir aqui ver nossa base.
Então depois eu botei a negócio na bancada de trabalho e já fui pegar mais madeira. Isso sim, que é bom. Então depois eu estava no dia 1, então já consegui também um baú de outro baú de rubi. Então após encontrei outro baú de rubi que eu tinha assado e sim, minha katana estava solta lá. E fiquei preso na armadilha, mas depois consegui sair. Essa sim é a armadilha que o Tico diz. Que é perigosa, mas só que não. Então, depois entrei no hospital, peguei a bandagem. Então, já saiu um revólver ali dentro. Então, após não encontramos revólveres ali. Então, e aí depois eu fui andando mais para longe, pois estava de noite, então não ia dar para ver nada.
Aí a paz chegou o dia 2. E aí estava bugado o dia, pois é porque a minha fome também está bugada. Então, depois eu consegui a fogueira nível máximo. E aí depois botei aí, depois, sim, fui salvar a primeira criança e acabei quase morrendo. Pois olha a minha vida, estava já no total. Então já consegui matar o Loboff e olha o monte de bife que ele dropou. 3 bifes. Então depois eu fui matando os lobos da criança. Então, para minha surpresa, a criança deu um balde rubi também. Eu não sei como é que as crianças conseguem dar um balde rubi para nós, sendo que nem a gente no jogo original não conseguimos o balde rubi, nem nas crianças. Então, depois eu fui matando os lobos. E sim, veio um lobo inútil, sem ser da criança. Esse lobo é muito saco. Então depois eu peguei a chave e tive que pular para a chave vir. E depois abri a caverna e sim, não veio o balde rubi. Acabei me enganando. Veio um baú podre também. Então depois fui andando rastreamento, depois achei um urso. Mas como é que os ursos aí iam estar aqui? Mas os ursos só ficavam ou no nível 3 da fogueira ou no nível 4. Então, depois achei a terceira criança. Então, aí já fui aqui, entrei nesta casa. E aqui, sim, não tinha nada. A casa estava vazia. Então, para ir, depois achei outro hospital. Para minha surpresa, tinha um lobo e um urso me esperando. E olha, a minha vida está invisível. Então está tudo bem. Pois achei outro baú de rubi aqui. E sim, veio outra porcaria ou não. Veio um canhão a laser. Que sorte que eu tive. Pois falei mal do canhão. Então depois olhei por um segundo e o urso ia vir atrás de mim, então peguei o kit médico, usei no meu próprio personagem, depois achei outra bandagem, kit médico, e depois achei 2 latas velhas. Então o urso foi que ele me atacou de novo. Então depois o lobo alfa veio e achei outro baú de rubi. Pois achei, estavam morrendo de fome. Então aí depois comi a cenoura e matei, e tinha 2 lobos alfas atrás de mim, então pois matei um e o outro estava lá e dropou 2 bifes do lobo. Até que a minha vida ficou nesse talo e o lobo quase me derrotou. Então ele estava atrás de mim, eu nem vi ele. Então depois peguei o barril de petróleo e depois fui correndo embora. E aí, depois tinha o urso, depois antes ali, do lado. E tinha um lobo alfa. E tentei derrotar ele com a espada e sim, deu certo. Ao pé tinha um urso bem ao pé. Então depois tentei ir embora, mas sim, acabei morrendo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau, tchau!